Quando falamos em hortas, normalmente pensamos em ambientes rurais ou em grandes espaços de cultivo. Porém, o entendimento do que é uma horta e onde ela pode ser construída tem mudado bastante. Um exemplo disto é a Horta da Formiga, localizada em pleno centro de Porto Alegre. Espaço de cultivo comunitário foi objeto de pesquisa de uma tese de doutorado na URGS. A ideia surgiu a partir do meu interesse por essa temática. Eu não tinha proximidade com movimentos de agricultura urbana coletiva lá em Fortaleza, mas quando eu vim aqui para Porto Alegre eu vi que isso já era mais consolidado por alguns coletivos. E aí eu comecei a procurar um pouco a respeito. Nesse processo eu identifiquei a Associação das Hortas Coletivas do Centro Histórico, que é um coletivo que atua aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, e eles estavam pautando a ocupação de um terreno público, e gostei muito da iniciativa e comecei a fazer parte desse processo. Até hoje a associação não conseguiu a ocupação desse terreno público, mas em contrapartida foi cedido um terreno privado, que é a Horta Coletiva da Formiga hoje, né, que é o projeto piloto com o qual a associação trabalha. E aí, desde o primeiro dia de ocupação desse terreno, né, até hoje eu faço parte dessa coletividade, mesmo depois de ter feito a minha pesquisa de doutorado lá. A tese ela foi desenvolvida muito num processo de construção conjunta, no meu envolvimento com o coletivo e em tudo que emergia naquele processo, né, de ter a sensibilidade de conhecer o terreno, as pessoas e tudo que orbitava a agricultura urbana. Esse trabalho de pensar a agricultura urbana, ele se deu muito nessa abertura para ver o que aquilo significava para além do plantar e colher, né? Então são várias questões que orbitam a agricultura urbana, a meu ver, que estão relacionadas com questões complexas da urbanidade, questões sociais complexas, que dão toda uma riqueza para esse movimento e que indicam o quanto esse movimento pode ser um vetor agregador para relacionamento com outras questões sociais e movimentos sociais e complexidades das cidades. Então, aprendi muito sobre questões da urbanidade, pessoas em situação de rua, né? Vizinhos que apoiam ou não apoiam, a questão da agricultura urbana, a própria dinâmica do coletivo é uma dinâmica complexa, a dinâmica do voluntariado é uma dinâmica complexa, os vários motivos que levam as pessoas a se agregarem nesse tipo de movimento, né? Então, por conta disso, por conta dessa força das relações sociais que transitam dentro de um movimento de agricultura urbana coletiva, é que eu considero que a minha experiência foi mesmo a de um laboratório social. Então, do ponto de vista da inovação social, nós podemos considerar que esse tipo de movimento, ele de fato faz um movimento inovador, que não a inovação não na perspectiva de algo totalmente novo, mas uma reconfiguração de processos também pode ser considerada inovação, né? Nessa perspectiva, considerando um foco social. Todos esses atravessamentos, como eu gosto de falar, todas essas complexidades, a conciliação de contradições, esse dar-se conta de como é que a gente estabelece essa troca nesses processos, foi algo muito fundamental. E para mim conhecer também essa dinâmica mais a fundo da urbanidade, né? Porque, em geral, a gente conhece a cidade de vivenciá-la, mas observá-la de um ponto de vista analítico, né? Como foi esse meu exercício, ao longo de 2 anos eu fiquei dedicada a esse exercício de observar de forma mais analítica esse processo, foi realmente algo muito transformador para mim, né? E é algo que eu acho muito fundamental também, que é a pesquisa de campo engajada, né? Então, estar no processo de construção da tese, ao mesmo tempo que a tese me construía enquanto cidadã, enquanto pesquisadora.